Hoje em dia, Tuen Mun é apenas um dos bairros modernos de Hong Kong, cujos arranha-céus perturbam a imaginação e letreiros de neon com luzes multicoloridas refletem nos olhos das pessoas. Mas nem sempre foi assim. Na década de 70, quando estava começando a se desenvolver, Tuen Mun era uma pequena cidade satélite com cerca de 480 mil pessoas e completamente desprovida de qualquer entretenimento. O dinheiro era visto pelos habitantes como um mito e o tédio era uma forma de arte local. O lugar estava transbordando de prostitutas e drogas, de heroína a LSD, e a máfia recrutava os seus asseclas direto dos pátios da escola. Em 1992, por exemplo, um menino de 13 anos chamado Kim Mei foi espancado até a morte por seus colegas porque se recusou a se juntar a uma dessas gangues. É desnecessário dizer que ali eram cometidos crimes a cada esquina e as portas dos apartamentos eram trancadas com 10 fechaduras. Foi lá que o pequeno Lan Kuo-wei começou sua jornada. Em 1980, sua família, incluindo seu pai, a madrasta e 5 irmãos, chegaram a Tuen Mun. Eles sonhavam com a vida cheia de esperanças e promessas, mas apenas uma amarga decepção os esperava. Para descrever o então estado da cidade, será suficiente dizer que a casa em que a família de Lan vivia estava praticamente caindo, cheia de infiltrações, e o proprietário da residência tinha tapado todas as janelas devido aos suicídios recorrentes. Logo, o pequeno Lan, involuntariamente espremido em um apartamento de apenas um cômodo, aprendeu a principal regra da coabitação chinesa: o silêncio. Sua irmã comentou mais tarde o seguinte: a atmosfera era simplesmente feia. Noite após noite, o pai sentava, bebia e ficava em silêncio, enquanto o resto da família sentava em silêncio para assistir à TV com um volume bem baixo. Às vezes, não mais do que algumas palavras eram ditas neste apartamento durante a semana toda. O tempo passou e Lan foi cada vez mais fundo dentro de si. Muitos anos depois, era inevitável que a criança estava sentindo uma terrível sensação de tédio e vazio. Devido às diversas mudanças que a família fazia, a escola em Tuen Mun já era a terceira que Lan frequentava apenas naquele ano. Para piorar a situação, ele não era um bom aluno, recebendo dos professores diversas reclamações sobre o seu comportamento. Então, aos 15 anos, ele decidiu finalmente deixar os estudos para começar a trabalhar. Nesse mesmo ano, o seu pai brigou com alguns agiotas locais, de modo que ele logo deixou a família e fugiu para Macau, deixando Lan sem uma figura paterna. Ele então começou a andar com outros garotos da mesma idade que estavam em gangues. Às vezes, eles passavam tempo roubando lojas e às vezes batiam em estranhos no meio da rua sem motivo aparente, além de frequentemente participar de brigas com outras gangues. Lan também começou a desenvolver um sadismo contra os animais e costumava colocar cães de rua para brigarem. Quando eles se recusavam a atacar um ao outro, Lan os matava sem piedade. Durante o dia, o adolescente ficava em casa, onde ainda imperava o silêncio de luto, ou em trabalhos braçais, e à noite saía com seus colegas, digamos, frenéticos. Ele começou a jogar muito, principalmente cartas, e ficou viciado. Então, quando tinha 18 anos, experimentou drogas pela primeira vez, principalmente porque todo mundo usava, então ele também queria usar. A princípio não era nada muito pesado, mandrax, uma mistura de xaropes, maconha e álcool. Um amigo seu o ensinou a beber todos os dias e ele passou a gostar. Cerveja e conhaque eram suas bebidas favoritas, mas principalmente o vinho. Lan também costumava vagar sozinho pela rua sem rumo. Segundo ele confessou mais tarde, gostava de se sentir sozinho e perceber que a vida não era tão ruim assim. Eu não preciso dizer que a sua autoestima era lamentável. E mesmo assim começou um relacionamento, mas ele se sentia tão feio que resolveu deixar a namorada, preferindo a companhia diária de prostitutas. Com o passar dos anos, juntamente com Lan, os seus, digamos, hobbies também começaram a crescer. O jogo de cartas deu lugar às viagens a Macau, uma espécie de Las Vegas chinesa, e ele passou a roubar carros. E não demorou muito para descobrir que era uma espécie de gênio das corridas de estrada. Sua vontade de vencer sempre superava os outros. A adrenalina e o status que ele recebeu se tornou um hábito. Depois disso, achava que a vida real era chata
e ele precisava mergulhar cada vez mais neste mundo. E foi no dia 24 de abril de 1992 que Lan mergulhou de vez. Naquela noite, ele tinha bebido muito e de repente decidiu transformar sua eterna busca pelo poder, amor, status e satisfação sexual em algo completamente cruel. Sua vítima tinha apenas 19 anos. Lan estava dirigindo pela estrada quando viu uma jovem saindo de um táxi. Ela tinha cabelos longos e escuros e instantaneamente ele se lembrou de sua ex-namorada. Então diminuiu a velocidade e esperou para ver em quais dos prédios ela iria entrar. Quando a jovem entrou no elevador, ele apareceu atrás dela, a agarrou pelo pescoço com a mão direita e tapou a sua boca com a outra. Ele pressionou com força até que a jovem desmaiasse. Quando ela recobrou a consciência, ficou horrorizada ao descobrir que seus jeans estavam abaixados, sua blusa estava puxada para cima e sua virgindade havia desaparecido. O crime não foi uma grande notícia para Tuen Mo, onde a taxa de estupro era 2 vezes maior do que qualquer outro lugar de Hong Kong. A história dela apareceu apenas em 2 linhas de um jornal local. 2 meses depois, Lan atacou novamente. Ele esbarrou acidentalmente com uma mulher que voltava para casa às 4h30 da manhã. Ela tinha 32 anos de idade e trabalhava como garçonete na Versailles Club. Lan agarrou sua vítima por trás. Sua mão direita foi no pescoço, apertando fortemente, e a outra tapando seu nariz e boca, impedindo-a não só de gritar, mas também de respirar. Mais tarde, ele contou à polícia o seguinte: "Eu dormi em casa o dia todo e acordei tarde. Estava entediado, como sempre. Desci a rua até que vi uma mulher roliça e baixinha vindo em minha direção. No começo, eu queria apenas arrancar a bolsa de suas mãos, mas ela reagiu, então eu tive que agarrá-la pelo pescoço, arrastá-la para debaixo das escadas de um prédio vizinho. Lá, eu tirei suas calças e a violei. Depois disso, Lan voltou para casa. Sem tirar as roupas, ele deitou em sua beliche e adormeceu. Sua família nunca perguntava o que ele fazia de madrugada. Afinal, todos tinham parado de se falar há muito tempo. 2 meses depois, Lan invadiu outro elevador, agarrou uma mulher de 32 anos pela garganta e a nocauteou. Então, ele arrastou sua vítima para a escada do 28º andar e novamente se rendeu à sua loucura. 1 mês depois, outra mulher de 32 anos. 25 dias depois, mais uma de 28 anos. Ele passou a usar sempre o mesmo modus operandi. Invadia um elevador tarde da noite, com uma mulher solitária a bordo. A essa altura, tanto a população de Tuen Mo como a imprensa estava em estado de choque. Todos começaram a perceber que um estuprador em série brutal estava em pleno andamento na cidade. Lan não estava muito preocupado com a repercussão de suas ações, então logo a polícia conseguiu uma amostra de seus fluidos corporais, só que nenhuma das vítimas conseguia identificar corretamente o rosto do criminoso, apenas impressões vagas como a silhueta, o penteado, o sotaque, etc. Não era o suficiente e um retrato falado acabou ficando completamente diferente do maníaco. Ao mesmo tempo, o seu apetite só crescia a cada dia, o que simplesmente o levaria a uma tragédia. Len Hin, de 50 anos, voltava para casa de um jogo às 4 horas da manhã. Lan, mais tarde, descreveu como foi esse ataque. Eu estava especialmente entediado naquele dia. A maior parte do tempo eu ficava no apartamento e depois saía para passear. Passando por algumas casas, vi algumas lojinhas vendendo comida. Eu parei, comprei algo de um vendedor ambulante, então fiquei apenas sentado no parque, comendo a comida e bebendo cerveja. Eu bebi algumas garrafas, nem sei por quanto tempo, mas logo vi uma mulher caminhando sozinha em direção a um prédio vizinho. E de repente, eu senti uma forte excitação. Eu queria possuí-la. Eu a segui até o elevador. Ela estava um pouco acima do peso e tinha o cabelo bagunçado. Cada um de nós apertou um botão para o andar distinto. No começo ficamos calmamente cara a cara, mas assim que a porta do elevador fechou, eu imediatamente a agarrei pelo pescoço e quando as portas abriram novamente, eu a arrastei inconsciente para a escada dos fundos. Lá, a joguei no chão e comecei a sufocá-la até que ela parasse de se mexer. Então, puxei suas roupas e tirei suas calças, acariciei sua barriga e a violei.
Lan não enfatizou isso no seu depoimento, mas exames forenses mostraram que Lin Hee foi abusada após a sua morte. E antes de fugir da cena, ele levou sua bolsa. Como resultado, o pânico na sociedade se transformou em histeria total. Os políticos locais aproveitaram a oportunidade para ganhar o apoio dos eleitores, convocando a polícia de forma desafiadora, reclamando de seu baixo nível de treinamento e a resposta lenta contra um estuprador em série. E agora, assassino. Mas o pior da história é que os gritos das mulheres atacadas quase certamente foram ouvidos por muitas pessoas, mas foram ignoradas pelos vizinhos e cerca de 20 pessoas passaram por cima do corpo de Lee Hee a caminho do trabalho antes que o assassinato fosse sequer relatado. É claro que a ação policial também parecia bem inativa, mas na verdade eles simplesmente agiam com extrema cautela. Várias unidades estavam trabalhando a fundo no caso. Todas as noites, até que Lan fosse preso, um grupo de policiais femininas se apresentavam como iscas, subindo e saindo sozinhas dos elevadores, enquanto policiais homens esperavam escondidos, prontos para uma emboscada. O responsável pela operação disse o seguinte: "Nunca estive tão preocupado com a minha equipe. Nossos patologistas acreditavam que, como ela apertava muito forte as vítimas na garganta, Lan poderia matar em 5 segundos, e a subida e a descida do elevador levava pelo menos 10 segundos. Isso significava que essas oficiais femininas tinham uma grande chance de morrer. Naturalmente, elas eram voluntárias e faziam questão de participar." À medida que a repercussão do caso aumentava, a polícia recorreu ao computador, que era pouco usado na época, com um programa chamado Midas, que em uma tradução livre seria Sistema de Investigação de Incidentes Graves e Apoio a Desastres. Todos os anteriormente condenados por espancamento de esposas, roubo e ofensas sexuais foram submetidos a uma busca minuciosa. Um grande número de pessoas foi detido e preso. Mas Lan, com 22 anos então, não se encaixava, segundo a polícia, em um perfil típico de estuprador. Ele morava com a família e não tinha antecedentes por crimes sexuais, permanecendo durante muito tempo nas sombras. Vários meses se passaram desde o assassinato de Lin Hee, de 50 anos, quando Lan ligou para Wong Kwon-shin, seu antigo colega de escola e possivelmente único amigo. A conversa foi surreal. "Eu matei alguém, está no noticiário. Você gosta de mulheres com mais de 50 anos? Não pergunte. Ouça, você acha que eu sou mentalmente instável? Eu não sei dizer." Finalizou Wong, enquanto gaguejava e desligava lentamente o telefone. Em seguida, ele ligou para a polícia e relatou que o seu amigo era o responsável pelos ataques frenéticos que estavam deixando toda a população em pânico. Apesar de dar todos os detalhes possíveis, nome, idade, endereço, os policiais parecem não ter acreditado no rapaz, mas disseram que iriam verificar. No dia 14 de abril de 1993, Lan cometeu um outro assassinato. Sua vítima foi Max Siu-kan, de 22 anos. Ela trabalhava como DJ e voltava para casa após participar de uma festa em um hotel local às 5 horas da manhã. Ela foi encontrada abusada e morta entre o 5º e 6º andar do prédio onde morava. Depois de contar o número de pessoas que usaram a escada após a morte de Siu-kan, a polícia chegou a uma conclusão decepcionante. Talvez 40 pessoas passaram por cima do cadáver antes de sequer informarem a sua morte às autoridades. Um dos vizinhos se defendeu, dizendo que achava que ela estaria apenas bêbada. Mais tarde, Lan disse aos investigadores que não queria matar aquela garota. Ele apenas apertou o pescoço dela com muita força. Foi por acaso. Novamente, toda a história de como ele passou a noite antes do crime é um longo catálogo de perambulações sem rumo e frases como "eu fiquei bêbado até vomitar", mas a descrição do crime em si era a mais gráfica de todas que ele já havia dado para a polícia. "Eu entrei no elevador com ela, ficamos cara a cara, e então um impulso tomou conta de mim. Eu realmente queria transar com ela, então, como sempre, agarrei a sua garganta com minha mão direita e apertei com muita força. E quando as portas do elevador se abriram, eu a levei até as escadas dos fundos, onde a deitei no chão. Então, ela recuperou a consciência e começou a gritar furiosamente. Eu fiquei muito irritado e não conseguia fazê-la parar, mas tinha um desejo incontrolável dentro de mim de possuí-la.
Nós tivemos uma briga corporal, então eu bati nela algumas vezes e comecei a sufocá-la. Logo, ela parou de dar qualquer sinal de vida, então eu tirei suas calças, sua calcinha e consumei o ato. Na noite seguinte, mais de 200 moradores de Tuen saíram às ruas para protestar contra o péssimo trabalho da polícia, e então serviços voluntários de patrulha da cidade foram organizados por civis. O medo literalmente paralisou os moradores. Nesse meio tempo, Lan começou a notar que ele corria risco de ser pego, então saiu de Tuen indo morar com sua irmã mais velha em Hon Hon, um distrito de Hong Kong. Lá, no dia 11 de julho de 1993, ele atacou Lau Sui-man, de 23 anos, dona de um clube de karaokê local. Nas palavras de Lan, depois do estupro, ela vestiu suas roupas, também colocou as calças. Então nós ficamos sentados na escada. Eu perguntei o quão assustada ela estava, mas ela não disse uma palavra. Me agachei na frente dela e tentei conversar. No entanto, ela me deu um tapa no rosto e depois outro. Foi quando eu perdi completamente o controle de mim. Com raiva, agarrei seu pescoço com as duas mãos. Ela estava bem perto da parede e eu aproveitei para bater a sua cabeça com muita força. Quando tentei levantá-la com as mãos, notei que ela já estava imóvel. Olhei para ela por alguns minutos e depois fui para casa. No entanto, a mudança de Lan para Hon Hon não enganou a polícia. O próprio método de seu ataque era uma assinatura e ele se tornou oficialmente o estuprador em série mais prolífico de Hong Kong. Porém, de acordo com a polícia, a relutância tradicional das mulheres chinesas em admitir que foram vítimas de estupro significava que o verdadeiro número de vítimas de Lan foi por volta de 19 mulheres. A 20ª e última vítima do demônio de Hong Kong foi o apogeu do surrealismo. A sequência de eventos que levaram à sua prisão é muito incomum, até mesmo para a ficção, para não falar da realidade. Alguns psicólogos argumentam razoavelmente que em seu coração ele aparentemente queria ser pego. Caso contrário, é simplesmente impossível de explicar isso. Naquela noite, Lan atacou uma garota de 21 anos, quando de repente ele parou, olhou atentamente para sua vítima e começou a conversar com ela. Petrificada, a garota se levantou, enxugou o sangue do seu rosto, suas lágrimas, e tentou conversar com ele na tentativa de fugir. Eles caminharam juntos pela rua e até fumaram um cigarro. Lan então se virou para a mulher que ele tinha acabado de espancar e abusar e perguntou: "Você quer ser minha namorada?" Ela estava com tanto medo de irritá-lo que imediatamente disse sim. E mais, eles marcaram um cinema para o dia seguinte. Lan disse: "Por favor, esteja lá. Eu só tenho uma camisa vermelha limpa e um jeans horrível, mas prometo que vou lavar e você vai ficar impressionada comigo." Voltando para casa, a menina contou tudo à sua mãe, mas por vergonha não falou nada para as autoridades. Mas a mãe dela não poderia esquecer, então pediu que ela ligasse para o seu irmão, que era um agente penitenciário. O homem imediatamente a levou para a delegacia, onde fizeram um boletim de ocorrência. Naquela época, a polícia estava envolvida em várias operações ao mesmo tempo e só podia alocar 2 pessoas para este caso. Então, o irmão da vítima foi convidado para ajudá-los. Tudo foi combinado de antemão. Quando Lan aparecer para o encontro, a garota vai coçar a cabeça e a polícia vai agarrá-lo imediatamente. Às 8h30 da noite, Lan chegou ao ponto de encontro. A garota sorriu para ele e coçou a cabeça. Mas nada aconteceu. Então ela coçou a cabeça novamente. Nada ainda. Mais uma vez, ela coçou a cabeça e entrou em pânico porque nada aconteceu. Os policiais, onde quer que estivessem, estavam obviamente distraídos com alguma coisa e não perceberam o sinal dela. Finalmente, a isca resolveu gritar a plenos pulmões, pedindo ajuda aos policiais. Lan ficou em choque e tentou correr imediatamente. Os funcionários do cinema, é claro, correram atrás dele, mas o criminoso acabou sendo rápido demais e ele definitivamente teria fugido se o irmão da vítima não o tivesse agarrado. Enquanto os policiais tentavam algemá-lo, o homem o espancava violentamente. No entanto, Lan se disse apenas decepcionado com aquela que ele acreditava que seria sua futura namorada. Na delegacia, ele parecia sim um típico assassino e estuprador covarde. Era uma visão lamentável. Ao chefe do departamento de polícia, Lan disse apenas que queria ser amado.
porque era muito solitário. Enquanto prestava depoimento, ele chorava muito e o tempo todo pedia aos policiais que o visitassem na prisão porque ele não tinha amigos nem família. Fingindo ser um bom amigo, a polícia arrancou quase todas as suas confissões. E então, a coisa mais estranha aconteceu agora. Lan confessou ter matado 3 mulheres. De repente, ele gritou alto, levantou da cadeira, se jogou no chão e começou a se contorcer, batendo a cabeça no piso de concreto. Os policiais tentaram segurá-lo e colocaram o homem de joelhos. Seus olhos estavam esbugalhados, ele estava coberto do seu próprio sangue e suor. Lan parecia ter entrado em um estado de transe. Então, sussurrou: "Eu vejo eles estão me observando. Eu vejo seus fantasmas andando ao redor da mesa." Lan baixou a cabeça e simplesmente caiu em um sono profundo. Vale a pena notar que ele era literalmente obcecado pela arma com a qual ele praticava os crimes, ou seja, suas próprias mãos. Lan muitas vezes falava do poder que sentia quando fechava os dedos ao redor do pescoço de suas vítimas. Ele até deu um nome à sua mão direita, como se não fosse uma mão humana, mas uma ferramenta projetada especificamente para matar. Ele a chamou de garfo. No tribunal, o assassino frequentemente olhava para a sua própria mão, acariciando a ponta dos dedos com sua mão esquerda. Levado a um centro psiquiátrico, ele tentou virar sua arma contra si mesmo. Talvez Lan simplesmente tenha esquecido que sua mão estava conectada ao mesmo sistema de energia que o cérebro. Talvez ele tenha esquecido que quando ele perdesse a consciência, o seu aperto enfraqueceria. De qualquer forma, Lan levou o garfo, ou seja, sua mão, até a própria garganta e apertou com bastante força, como se quisesse tirar a própria vida. Obviamente, ele sequer desmaiou. Por fim, ele foi acusado de 18 crimes, 7 roubos, 8 estupros e 3 assassinatos. O próprio Lan admitiu totalmente sua culpa perante o juiz, mas dizia que ele era conduzido por um desejo involuntário, esperando assim mitigar sua punição, afirmando que precisava de tratamento médico. No entanto, o juiz lhe deu 11 sentenças de prisão perpétua, forçando Lan Kuo-wei, de 23 anos na época, a passar o resto de seus dias atrás das grades. Ele se tornou um dos criminosos mais notórios de Hong Kong, e a sua história virou crônicas policiais, revistas em quadrinho e até filmes. Quanto a Tuen Mu, a área logo começou a se desenvolver e florescer com muita força, mas desta vez sem demônios nos elevadores.